Aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã. Um bom dia para todos vocês, para toda a sua casa, para toda a sua família. Esse é o desejo do meu coração, que a graça do Senhor continue superabundando sobre você, sobre os seus. Esse domingo de manhã, segundo domingo do mês, o domingo da família, e a gente quer aproveitar a oportunidade para conversar com você, à luz da palavra de Deus, falarmos sobre a visão de Deus no relacionamento. É certo que casamento não vem pronto, a gente já ouviu muito isso. Casamento não vem pronto, casamento se constrói. E parece ser uma frase que se perde por causa da sua simplicidade. Uma sentença tão real, uma sentença tão verdadeira, que casamento se constrói, não vem pronto. Esse marido não veio pronto, essa esposa não veio totalmente pronta. É uma construção. E parece, por ser uma frase, apesar de verdadeira, tão simples, que se perde na sua importância durante os anos de convivência. Ambos os cônjuges, quando contraem núpcias, eles estão de verdade agora obrigados a trabalharem na construção de um relacionamento sólido e feliz. E para que isso aconteça, nós vamos precisar de muito esforço, de muita dedicação, de muito investimento. Só assim teremos um casamento feliz e duradouro. E eu queria compartilhar a palavra de Deus com você a respeito desse assunto. Vamos orar. Pai amado, obrigado por esse dia. Já te honramos com as canções, com os nossos bens materiais, com as primícias da nossa renda. Queremos te agradecer pelo dom da vida, queremos te agradecer pela paz do coração. Queremos te agradecer pela igreja triunfante, a igreja militante do Senhor em toda a face da terra, pelos irmãos e irmãs em Cristo, espalhados pelos 4 cantos deste universo, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, porque a graça do Senhor nos alcançou, o amor de Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que a Tua palavra fale ao nosso coração, que a Tua palavra venha ao encontro das necessidades físicas, emocionais e espirituais do Teu povo. Usa a minha vida, Senhor, e abre o nosso coração para recebermos a Tua palavra nesta manhã, no nome santo de Jesus. Você pode dizer amém comigo? Graças a Deus. Quando a gente vem para o Evangelho, a gente é salvo pela graça de Cristo, aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A gente faz esse voto com Deus, de andar em fidelidade com o Senhor, de obedecer a sua palavra. Agora temos uma vida nova, somos novas criaturas em Cristo. As coisas velhas passaram, diz a palavra, eis que tudo se fez novo. Agora já não estamos mais debaixo do domínio do pecado, nem do senhorio de Satanás. Como cantamos aqui, já não somos agora escravos do medo. Somos escravos do Senhor Jesus. O senhorio dele agora está sobre a nossa vida. Mas agora livres em Cristo, nós devemos viver para agradar ao Senhor em tudo o que fazemos. Você concorda? É o que a palavra nos diz. Devemos agradar ao Senhor em tudo que fizermos, no nosso proceder, no nosso agir, no nosso falar, no nosso pensar. Isso também abarca, inclui a nossa vida conjugal. Isso inclui também o nosso casamento. Então é a maior missão do homem e da mulher que estão casados honrarem também a Deus com a sua vida matrimonial. Agora no Evangelho, agora debaixo dessa graça, recebendo essa salvação em Cristo, nós temos o poder do Espírito Santo. Ele nos deu, Ele nos outorgou para que possamos viver de acordo aos princípios da palavra de Deus, para termos um casamento de sucesso, abençoado, sólido, feliz, exemplar. Eu estou falando com os cristãos essa manhã.
Eu estou falando principalmente com os casais cristãos nessa manhã. Você é um cristão? Você é uma cristã? Você é um discípulo de Jesus? Seu casamento está com dificuldades? Pastor, estamos passando por momentos críticos ou momentos difíceis. Ou você pode hoje levantar a mão para o céu e dizer: pastor, por aqui está tudo bem, já passamos por muitos vales, muitos desertos, mas estamos avançando, estamos rompendo com a graça de Deus. Irmãos, é certo, é claro que os casamentos dos filhos de Deus também passam por tribulações. Os casamentos dos filhos de Deus também passam por ajustes, por dias bons, por dias ruins. Então, como compreender a vontade e a visão de Deus, um Deus que formou homem e mulher para viverem a vida comum do lar? Esse foi o propósito de Deus ao criar o homem e a mulher, para o louvor da sua glória, para a procriação, para a multiplicação. E foi quando Deus disse, olhou para o homem naquele jardim imenso e belo, disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, alguém que esteja com ele na mesma missão, que esteja com ele no mesmo propósito. Então, como desfrutar dessa felicidade da vida a dois? Porque a Bíblia também diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Você chegou até aqui, e a primeira coisa que você precisa entender é que na sua nova vida em Cristo já não há condenação para você. Você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Seu passado é seu passado, ele não pode te deter, ele não pode te interromper de viver a nova vida que você tem agora em Cristo. O teu passado não pode mais te condenar. Sua vida em Cristo agora é nova, sua vida em Cristo agora é abençoada. Eu costumo dizer que quando a gente passa pela cruz, os nossos pecados perdoados, livres agora do domínio das trevas, é igual aquele carro quando a gente pega na concessionária, 0 quilômetro, com aquele cheirinho de novo, com aqueles pelinhos ainda no pneu, mas que com o passar do tempo precisa de manutenção, precisa trocar o óleo, precisa de lavagem, precisa de fazer a manutenção preventiva. Assim também é na nossa vida espiritual com Deus, e muito mais também no nosso relacionamento conjugal, no nosso casamento. Então o passado não pode te deter, e você precisa se apoderar dessa libertação que Cristo te deu através dessa nova vida nele mesmo. E eu não sei qual é a história, não sei qual é a sua história antes de vir para Cristo, mas agora em Cristo nenhuma condenação há. Isso é motivo de nós darmos glória a Deus, isso é motivo de nós glorificarmos o nome do Senhor. Porém, é certo que devemos viver para Ele, viver agora para honrar o nome dEle, pois morremos para nós mesmos, e por isso devemos também glorificar a Deus em tudo na nossa vida. E isso inclui o meu casamento, isso inclui o seu casamento. Tudo que aconteceu no passado está morto. 1 Coríntios capítulo 7 vai explicar que qualquer que seja o estado de um homem, qualquer que seja o estado que um homem está, quando a graça de Deus o alcança, chega até ele, ele deve permanecer aí, ele deve permanecer como está. Por exemplo, se você foi um promíscuo, um prostituto, um adúltero, casou 2, 3, 4 vezes antes de conhecer o Evangelho, mas está agora casado, você deve permanecer exatamente onde está, e honrar e glorificar ao Senhor em tudo que você faz dentro da sua vida conjugal. Essa é sua missão, homem e mulher, honrar ao Senhor com a sua vida matrimonial. Mas é certo também que a apostasia do amor e o egoísmo tem tomado conta da vida dos casais, e quero enfatizar, dos casais cristãos. A apostasia do amor, o egoísmo tem reinado na vida do casal, e tem sido uma das causas predominantes para tantos divórcios.
a não observância dos mandamentos e a falta de cuidado, como proceder à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho no relacionamento, tem levado muitos ao fracasso matrimonial. E a gente então encontra a visão de Deus para o casamento na sua palavra. E para essa reflexão nossa dessa manhã, eu quero me basear na carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 5, texto bastante conhecido quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de casamento. E quero te lembrar, você pode começar em qualquer situação que você se encontre, quem sabe solteiro, viúvo, divorciado, casado, mas deve seguir com Deus, onde você está agora, na fase da sua vida onde você se encontra. E o livro de Efésios traz grandes temas para a fé cristã. O livro de Efésios fala da reconciliação dos judeus com os gentios, fala do mistério do Evangelho, fala da plenitude do Espírito, fala sobre a família, sobre batalha espiritual. Para resumir, é uma carta não somente teológica, mas também uma carta muito prática para os cristãos. Foi escrita para os cristãos. Traz princípios que devem nortear a família e a igreja num mundo que está inundado em seus delitos e pecados, inundado em sua corrupção moral, no mundo que está pervertido, cheio de perversão, sem temor a Deus. Ortodoxia e ortopraxia andam juntas no livro de Efésios. Ou seja, não só a doutrina certa, mas como viver também de maneira certa, como viver de maneira correta. E a ênfase essencial de Efésios também é apresentar a igreja como corpo de Cristo. O interessante é que o Espírito Santo usa o escritor para usar o símbolo, a figura do casamento como uma ilustração poderosa e também espiritual. Foi escrita para os santos e para os fiéis em Cristo Jesus. Essa carta é tão atual como o jornal que vai sair ainda amanhã. Ela é para mim e ela é para você, que estamos no Evangelho, que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e temos o dom do Espírito Santo. Efésios 5 é escrito agora em um contexto de falência da virtude e de desastre da família. As mulheres naquela época eram desprezadas tanto no mundo judaico, como no mundo helênico, no mundo grego e também no mundo romano. Por isso Paulo destina muito enfaticamente as palavras a respeito do relacionamento. A vida familiar estava em colapso, a vida familiar estava um desastre. E hoje é diferente, meus irmãos. É diferente. Olha a nossa volta, olha a sua volta. Como estão os casamentos hoje? Hoje vivemos essa mesma confusão. Lares sem temor a Deus, lares que não praticam a palavra de Deus, lares que não se submetem à palavra, confusão de papéis. Na nossa nação e em outros lugares do mundo, uma legitimidade em relações onde a Bíblia chama de adultério. E nós vamos contra os princípios, nós vamos contra a palavra, e estamos sendo engodados, engolidos, enganados pelos valores do mundo que tem adentrado dentro da vida e na casa dos cristãos. Eu quero ler com você Efésios capítulo 5, o verso de número 22. Efésios 5, verso 22, depois o 25 e depois o 28 na sequência. Efésios 5, 22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Olha o 25, por favor. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Verso 28. Assim também os maridos
devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. É a palavra de Deus para nós. Você não teria se casado se não tivesse sentido algo por essa pessoa. Um amor natural brotou, uma coisa diferente aconteceu. O amor natural com certeza aflorou em você. Mas Paulo enfatiza que o casamento, ele subsiste com um amor além do amor natural, além do amor humano. Como assim, pastor? Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e agora pede para que nós amemos a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Você percebe o nível de responsabilidade, o tamanho dessa missão? Nós estamos sendo colocados do lado de quem, maridos, para amar a nossa esposa? Do lado de Cristo. Como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mas é claro, queridos, que é o amor de Deus que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo é que nos faz capaz de cumprirmos essa missão. Então eu digo com toda a fé e com toda a certeza, nós podemos cumprir essa missão de cuidar da nossa esposa, de honrar a nossa esposa e de amá-la como Cristo, ao nível de como Cristo amou a sua igreja. Essa carta foi escrita para o povo de Deus, para os cristãos. Nós, maridos cristãos, nós temos uma capacidade maior que os maridos não cristãos. Sabe por quê? Porque nós temos o amor de Deus. Nós temos o amor de Deus que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. O amor humano, o amor natural, por muitas vezes é egoísta, é egocêntrico, é falho, é covarde muitas vezes. Mas se você não se entregar ao amor de Deus no seu relacionamento, você não pode edificar a sua casa, o seu matrimônio, na visão de Deus, na visão que Deus desenhou para nós. Um bom casamento acontece por acaso? É óbvio que não, né? Um bom casamento não acontece por acaso. E antes de dar instruções sobre o casamento, o apóstolo Paulo dá instruções para toda a igreja que estava em Éfeso. Depois dessa carta, a intenção era que ela fosse lida para todos os outros cristãos da Ásia, por toda a circunviança. E olha só, antes de dar instruções específicas sobre o casamento, olha o que Paulo fala em Efésios 5, do 18 ao 22. 5 versículos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E o verso 22, as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Agora, somente no versículo 22, começa falando especificamente para o relacionamento conjugal, para a família. Mas se você leu o versículo 18, 19, 20, 21, você percebe como nós precisamos do Espírito Santo? Como precisamos nos encher do Espírito Santo e abandonar tudo aquilo que nos embriaga, que não é o Espírito Santo. Na verdade, o vinho aí é uma figura de linguagem, você pode trocar por qualquer coisa que está te embriagando na sua vida, que não é o Espírito Santo. Não tem como Deus usar você, não tem como Deus te encher do Espírito dele, se você está embriagado de tantas outras coisas. Olha como nós precisamos desse Espírito Santo, porque ele vai falar para a gente se submeter um ao outro. Está falando para os irmãos na fé, sermos amáveis com todos, suportar uns aos outros, viver em amor, ceder um ao outro. E aí no verso 22 em diante, começa a falar sobre relacionamento. Irmãos, isso só é possível
se nos submetermos ao domínio do amor de Deus em nossa vida. Caso contrário, não vamos conseguir. É dizer, somente cheios do Espírito Santo podemos cumprir o que Paulo vai orientar agora aos cristãos acerca da família. Você compreende isso? É por isso que você precisa buscar o Espírito Santo. É por isso que você precisa se encher de Deus, da palavra de Deus. A sua casa precisa respirar o ambiente do céu. Daí a ocorrência também de muitos erros com respeito à submissão. Porque logo em seguida, no verso 22, depois no 23, 24, 25, muita gente tem interpretado de forma errada, ou usado o texto para pretextos. Vamos ler Efésios 5, verso 23 até o 25. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Seria tempo, talvez, quem sabe, para um estudo mais aprofundado. Mas para colocar em tópicos, o que não é submissão? Submissão não é inferioridade. A mulher não é inferior ao homem. Somos iguais perante Deus. Submissão não é inferioridade. Submissão é se pôr debaixo da missão de outra pessoa. Se você olha para o texto, você vai perceber que a missão do marido é glorificar a Deus. Como? Amando a esposa. Como? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora a mulher, nessa submissão com o marido, ela sustenta o marido nessa árdua missão. Então nós temos que compreender o texto bíblico que submissão não é obediência também incondicional. Valeria talvez um pouco de espaço para falar sobre isso. Quando tem muitos maridos violando a palavra de Deus, sendo negligentes com respeito à palavra de Deus, e depois querem submissão, como se fosse exercer uma autoridade. Ei, essa submissão é porque a sua mulher te ama, e antes dela te amar, ela te ama, ela ama Cristo, ela ama o Senhor da sua vida, que é Jesus, e por causa dessa obediência, ela ama você e ama a sua missão. Então ela faz isso com amor e não por obrigação. O texto está dizendo que o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. A submissão então da esposa, a submissão então da esposa ao marido é uma expressão da submissão da esposa a Cristo. A esposa submete-se ao marido por amor a Cristo, para honrar a Cristo, para a glória de Cristo. Agora, tem muito marido que subjuga a mulher, freia a mulher, apaga a mulher. Tem muito marido que mata os sonhos da esposa, se tornou um ditador dentro de casa, se tornou um ditador na vida dela, sufoca, rouba-lhe a identidade. E aqui agora não é só problema de interpretação bíblica ou até cultural. Estávamos almoçando lá na África e percebemos que ao servirmos a refeição, a esposa não tocava no prato, a esposa não tocava na comida. E eu ingenuamente oferecia comida, porque vi que todo mundo se serviu e a esposa não se serviu, não colocou a comida no prato. E logo que eu pedi para que ela se servisse, ela imediatamente olha para o esposo, esperando dele uma aprovação. E ele discretamente fez um sim com a cabeça, então ela se serviu e comeu. E não pegou a carne, porque a carne era para os convidados. Como a gente via que tinha carne suficiente para todos,
E eu peguei o cestinho da carne e levei. Ela ficou constrangida. E a gente está falando de uma questão cultural. Mas o Evangelho, ele suplanta qualquer cultura. Suplanta qualquer cultura. A cultura serve ao Evangelho e não o contrário. E tem muito marido fazendo de textos, usando textos fora de contexto, e querendo ser autoritário em casa, e querendo colocar uma submissão que subjuga a mulher, que põe um fardo na costa dela. Tem muita esposa doente em casa, escute isso. Tem muita esposa enferma fisicamente, a causa de uma manipulação doentia, irresponsável e até mundana, de um companheiro que até usa as escrituras fora de contexto. Marido, eu falo com você nessa manhã. Está escrito: amem vossas esposas. Essa é a grande tônica do texto. Tem muito marido não demonstrando a lei do amor, a lei do amor para com o seu cônjuge. A gente fez uma caixinha de perguntas no Stories, lá no meu Instagram, na semana passada, com a seguinte frase: o que o seu cônjuge faz ou deixa de fazer que mais te magoa? Faz ou deixa de fazer que mais te magoa? Irmãos, dentre várias respostas, e a maioria esmagadora das mulheres, eu abro um parênteses aqui para falar que talvez foi até provisão de Deus. Eu nem sabia que estava na escala para pregar. E quando eu vi essas respostas sobre relacionamento, senti no espírito de escrever algo para conversarmos sobre isso nessa manhã. E dentre as respostas esmagadoras das mulheres, elas na verdade estão refletindo bastante a realidade de muitos casais cristãos dos nossos dias, da nossa igreja, do nosso convívio, e que precisam de bastante atenção e temor do Senhor. Sabe por quê, queridos? Para evitar uma tragédia maior ainda na sua casa. Olha, o que ele faz ou deixa de fazer que mais te magoa? Olha essa caixinha número 1. Olha essa caixinha número 1. Isso vai aparecer aí para você. Não é o que fala, mas como fala, sabe? Olha o que essa esposa está escrevendo. Não é o que fala, mas como fala, sabe? E uma carinha aqui de decepcionada, de tristeza. Marido, mude a forma como você está tratando a sua esposa. Por favor, em nome de Jesus, pense sobre isso. Pense sobre isso. Mude a forma como você está tratando os seus filhos, da forma como você está vivendo. Sua casa não conhece nada sobre o amor. Sua casa não tem experimentado amor, muito menos o amor de Deus. E por isso vemos em muitas casas filhos que crescem pensando que Deus é como você. Pensando que Deus é como você. A figura de pai que ele tem agora de Deus, ele remete a você, da forma como você tem tratado ele e a mãe dele. Como você está tratando sua esposa e como a Bíblia pede que você trate a sua esposa. Você pode ser bom funcionário, você pode ser ótimo patrão, você pode ser um líder excepcional na igreja, cheio de virtudes, dons, talentos, habilidades. Mas se você não tem se deixado dominar pelo amor de Deus dentro da sua casa, você não tem vivido o verdadeiro cristianismo. Porque essa é a sua maior missão, esse é o seu maior ministério, cuidar da sua casa. E nenhum sucesso em qualquer área da sua vida vai justificar um fracasso amanhã no seu lar, no seu casamento, na sua vida conjugal. Por isso, a submissão da esposa não vai se dar a um tirano, a um mal educado, a um dominador, mas a um marido que a ama como Cristo ama a igreja. Você está entendendo? É assim que ela vai se submeter a você, e em amor e feliz. Queridos, há uma lei da semeadura e colheita
que ela vai repercutir em cada área da nossa vida. Pense na semeadura que você está fazendo no seu casamento. Pare para pensar nessa manhã, ou não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, essa transmissão. Por isso muitos filhos, quando chegam à maioridade ou quando alcançam a liberdade, abandonam o lar, abandonam os pais, porque estão fartos de viver, de experimentar isso dentro de casa. E consequentemente, e é verdade, chega um momento em que a própria esposa também vai dizer: para mim chega, eu não aguento mais, estou indo embora. Mas pastor, é só com os maridos hoje a pancada? Felizmente ou infelizmente, sim. Quem sabe numa outra oportunidade a gente conversa com as damas. Quem sabe numa outra oportunidade a gente conversa com as esposas. Então, marido, cuide da sua esposa. Tanto o marido aí pensando só nele mesmo, investe tanto nele, nas coisas dele, se esquece da esposa. Preste bem atenção. Se você não ama sua esposa com um amor também que se preocupa pelo seu bem-estar, pelas coisas que ela gosta de fazer, e eu vou usar aqui alguns detalhes, quem sabe uma roupa nova, um tratamento que ela deseja, algo que lhe dá prazer, que ela gosta de fazer, você certamente não está agindo em amor. Preste mais atenção nas necessidades da sua esposa e honre-a, como diz a palavra, dando a ela amor em forma de atenção e de cuidado. Tem muita esposa triste, muita esposa triste. E não é que a sua esposa não te ama mais, só que essas coisas acontecendo repetidamente levam ao desânimo, esgotam a energia do casal e acabam criando frustrações no coração dele, no coração dela, que mais tarde vão terminar em problemas muito maiores. Não é que ela não te ama mais, é porque você não muda, é porque você não dá passos de conserto, você não se submete à palavra. Por isso, marido, sua missão é cuidar da vida espiritual, vida emocional e vida física da sua esposa. Olha essa outra caixinha de resposta. O que seu marido faz ou deixa de fazer que mais o magoa? Ir à igreja comigo. Ou seja, está claro aí que ele não faz, né? Deixa de fazer. Você precisa cuidar da vida espiritual da sua esposa. Não só cobri-la em oração, não só ser um sacerdote da sua casa, responsabilidade espiritual. Você deve ser o maior influenciador espiritual na vida dela. Eu pergunto para você, maridão, se você fosse dar uma nota para você de 0 a 10 no quesito vida espiritual de influência para a sua casa, que nota você daria? Seja honesto. Olha essa outra caixinha de resposta. A próxima. Não me dá tempo de qualidade. Não presta atenção quando eu falo. As mulheres estão gritando, as esposas estão clamando, as esposas estão falando. Olha a próxima caixinha. A próxima, dar mais atenção aí. Dar mais atenção, que magoa ela? Dar mais atenção ao celular do que ao tempo de qualidade comigo. Meu Deus do céu. Vamos para mais uma? Próxima. Pensa muito no bem-estar dele e esquece da esposa. Pastor, quem é essa? Talvez seja a sua esposa que escreveu aqui. Talvez seja a sua esposa que respondeu essa caixinha. Você é responsável pela vida emocional da sua esposa. Marido que maltrata a esposa, eu quase posso chamar ele de um retardado, um imbecil.
abusa dela sendo rude, não dando atenção, nem carinho, sendo grosseiro todas as vezes, repetidas vezes, gestos grosseiros, sendo infiel. Você está descuidando da esposa quando você dá mais atenção ao celular, a um console de videogame, a seus amigos, a sua televisão. Tem marido que quer viver a vida do lar como o lar dele fosse uma kitnet, viver uma vida de solteirão. Acorda, camarada, você é casado, você tem responsabilidade como homem, como sacerdote do seu lar. Abrace a sua missão com a força que Deus te dá e se submeta à palavra de Deus para honrar essa esposa, cuidando da vida espiritual dela, cuidando da vida emocional dela. Você é responsável pela vida espiritual, emocional e física, de levar essa influência para a sua casa. Olha essa outra resposta, vamos lá. Se ele me desse flores, cartões, fizesse surpresas, eu ficaria muito mais feliz. Sabia que tem mulher que nem liga para essas coisas, né? Mas essa é a linguagem que ela está reclamando. E você a fará feliz com esses gestos. Você até sabe, mas você negligencia essas coisas, você passa por alto, porque não é importante para você, você pensa que não é importante para ela. Olha a outra caixinha aqui. Quando deixa de ser romântico, olha como você magoa a sua esposa. Quando você deixa de ser romântico em datas comemorativas. Exemplo, dia da mulher, nível de casamento, dia dos namorados. Queridão, preste mais atenção. A vida emocional da sua esposa está em bancarrota por falha sua, por negligência sua. Quer ver? Olha só essa caixinha. Essa caixinha é muito legal. Ela é pequenininha, mas ela é pancada. Tem cara que não gosta de passear. E eu acho que não gosta de passear com a esposa, porque com certeza ele gosta de passear de outro jeito. Mas a sua esposa está gritando para você, está falando. E isso tem a chateado muito e muito tempo. Não gosta de passear. Olha só essa próxima. Olha só essa próxima. Quando a gente sai com um certo amigo dele, parece que eu não sou ninguém. É, maridão, cristão. Agrade a sua esposa. Cuide da vida física dela. Porque é certo, irmãos, quando é para jogar bola, quando é para passear, quando é para pescar, quando é para trocar de carro, quando é para comprar um acessório, você sempre pode fazer um tipo de sacrifício. Você está sempre disposto a fazer algo mais. Mas quando é para a esposa, é uma demora, é um blá blá blá, é uma negligência. A esposa primeiro tem que ouvir um sermão. Na boa, meu irmão, com todo amor no coração, toma vergonha. Toma vergonha, querido, seja honesto e honre essa mulher que precisa da sua atenção. Você precisa cuidar da vida espiritual, sendo influência da vida emocional e da vida física da sua esposa. Ah, pastor, ela não está merecendo nada disso. Ah, é? Então tá. Então vamos para a palavra. É por isso que Deus pede para você amá-la, como Cristo amou a igreja. Você por acaso merecia alguma coisa? O padrão é outro, jovem. É por isso que Deus pede para você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você merecia alguma coisa? Honre-a. Trate-a como vaso mais frágil. Honre essa mulher. Honre essa esposa. E além de cuidar da esposa, nós precisamos andar em amor. Os casais, irmãos, podem discordar um do outro sem serem desagradáveis um com o outro. Você briga? Eu sei que você briga, vocês discutem algumas vezes. No casamento tem discussão, sim. Mas qual a diferença dos casamentos felizes e dos casamentos que sempre vivem tristes? É o que eles fazem no intervalo entre uma briga e outra. Os que são felizes conversam, se acertam, chegam num acordo, se perdoam.
relevam. Os que vivem felizes é que apesar das brigas, porque se todo mundo briga, qual que é a diferença de viver feliz e infeliz no casamento? É o que acontece no intervalo entre uma briga e outra. Vocês podem discordar de algum assunto, mas sem serem desagradáveis. A gente poderia aprender mais que no casamento, às vezes, nem sempre a gente vai ter acordo em tudo, ou até mesmo razão em tudo. E ainda que temos razão, às vezes abrimos mão para viver bem, para ser feliz no casamento. Mas não se permitam serem desagradáveis um com o outro e faltos de educação um para com o outro. Resolvam a situação em amor. Espere um pouco. Essa resposta que você ia dar, irmã, irmão, segura. Fale com o Espírito Santo, haja em amor. Olha essa próxima caixinha aqui. Não me deixa fazer nada sozinha. Desconfia de tudo. Tantas coisas que eu gostaria de poder fazer. Puxa vida. Você deveria ser o maior influenciador dessa esposa. Marido que corre na vida e a esposa está lá atrás. Ele não a toma pelas mãos, ele não a tem como uma parceira da vida. Não sonham juntos. Às vezes abdicamos um sonho de um para viver o sonho do outro e vice-versa, mas sempre tem aquele momento da parceria, de estarmos juntos na vida. Não me deixa fazer nada, desconfia de tudo e tanta coisa que eu gostaria de fazer. E essa mulher vivendo sufocada nesse relacionamento. E andar em amor, queridos, faz nos reconhecer que muitas vezes a gente erra. Nós, maridos, erramos. E precisamos sim pedir perdão, reconhecer que não estamos certos o tempo todo. A gente tem diferenças sim, mas precisamos decidir colocar as coisas em ordem para a glória de Deus, para que a paz reine dentro da nossa casa. A gente precisa perceber muitas vezes o nosso egoísmo dentro da relação. Isso só é possível se nós resolvermos, decidirmos obedecer a palavra para andarmos em amor. Não anule a identidade da sua esposa. A esposa não anule a identidade do marido. Maridos e esposas que me ouvem, nós precisamos andar em amor. Deus é amor. E o ser humano é uma criação divina, portanto, é uma criação de amor. Paulo afirmou dizendo, Efésios 5:28, coloca para mim na tela, Efésios 5:28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. O Senhor também disse lá em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. A mulher foi feita para responder à necessidade do coração, à necessidade espiritual, à necessidade mental e à necessidade física do homem. E tem uma coisa muito preciosa sobre casamento aqui nessa parte de Gênesis capítulo 2, a partir do verso 21. O 21, 22, 23 e 24. Gênesis 2, 21 ao 24. Então o Senhor Deus fez cair, isso mesmo, fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, ou mulher, porque do varão do homem foi tomada. Aí vai dizer, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão os dois, serão ambos, uma só carne. Deixa eu dizer algo para vocês, o plano de Deus para o casamento é que homem e mulher deixem a convivência dos pais, cortem o cordão umbilical com os pais.
E então os dois agora se tornam um, agora é a sua família, agora é a sua casa. Não é impedimento para visitar os pais ou os sogros, mas agora vocês têm a sua própria família. Por que eu digo isso? Olha a resposta dessa caixinha, da próxima. Falta de responsabilidade. O que magoa essa esposa? Falta de responsabilidade. Vive como filho ainda. 20 anos de casado. Amados, eu sei que muitos problemas no casamento também são oriundos do sogro, da sogra, querendo sempre dar pitaco, não é conselho, pitaco na vida do casal. É correto advertir, sim, é correto aconselhar, mas não é correto se meter na vida do seu filho, se meter na vida da sua filha, do seu genro, da sua nora. Eles são responsáveis perante Deus e por eles mesmos. Olha só essa outra caixinha. Não ser, o que magoa essa mulher? Não ser pulso firme com a família dele, que só faz intriga e fofoca. Meu Deus. Maridão, dá um chega para lá nisso. Coloque muros de proteção, de advertência. Fala assim: aqui é o meu reduto, aqui é a minha casa. Aqui nós vamos decidir, aqui nós vamos governar à luz da palavra de Deus. Tanta gente sofrendo com isso, tanta mulher padecendo com isso, tanto homem também padecendo com isso. Por isso, desde cedo, ensine os seus filhos a obedecerem aos pais, mas também ensine-os a tomar decisões por eles mesmos, porque os pais não são responsáveis por seus filhos adultos. Nessa esfera não. E eu quero ir para a conclusão. Uma pessoa nascida de novo pode amar como Cristo amou? Vou perguntar de novo. Uma pessoa nascida de novo pode amar como Cristo amou, como Cristo ama? Há muitas passagens, irmãos, que nos advertem e nos encorajam a vivermos e andarmos em amor, a ter a lei do amor operando em nosso lar, em nossa vida e consequentemente em nossas decisões. Olha essa outra caixinha de resposta. O que seu cônjuge faz ou deixa de fazer que mais o magoa? Ele decide coisas importantes sem me envolver. Marido, mulher, cuidem um do outro, se importando em primeiro lugar com o outro. Peça que Deus coloque cada dia mais amor no coração, no seu coração por esse homem. Peça a Deus que coloque mais amor no seu coração por essa mulher, para que vocês possam amar um ao outro como Cristo amou a igreja. Essa carga que está sobre esse marido, essa submissão feliz dessa mulher, de ser parceira nessa missão com esse marido, porque ele ama a Deus, porque ele honra a Deus. Porque o marido que ama a Deus, que honra a Deus, irmão, trata a esposa com amor, com dedicação, com primazia, com zelo, com cuidado. Peça a Deus em nome de Jesus, peça a Deus que renove o seu casamento, peça a Deus que a paz de Cristo enche os seus corações. Olha essa outra resposta. Ele me diz muitas palavras negativas a meu respeito. Exemplo: esse negócio não vai dar certo. Aí ela continua na outra caixinha: mudei de ramo e comecei a mexer com doces. E se eu tivesse dado atenção ao que ele dizia? Outra caixinha: não estaria sendo abençoada hoje. Ele é medroso e muito negativo, e isso me machuca muito. Cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. A atmosfera da sua casa, ela é criada também por palavras. Como você se comporta, como você fala, como você decide tratar os seus filhos, a sua esposa também, no privado ou na frente dos seus filhos. As palavras que vocês têm lançado dentro de casa. Outra coisa, seja exemplo para os seus filhos.
Marido cristão, mulher cristã, abandonem os maus hábitos. Seus filhos são herança do Senhor, e a sua missão agora, pai e mãe, marido e mulher, é tornar seus filhos cada vez mais parecidos com Jesus. Então a pergunta é: seus filhos têm visto Deus através de você? Eles têm recebido a revelação de Deus como Pai, por causa da sua expressão como Pai, e da sua vida como Pai, e como você trata esse filho, como você é em casa, como você trata a mãe deles. Marido, você é responsável por isso. Outra coisa, perdoem-se. Perdoem-se. Pratiquem a lei do amor. Quando você escolhe perdoar, o amor enche a casa. O amor enche a casa. Escuta esse filho adolescente. Fala com ele, veja o que está no coração dele. Veja quais são as angústias dele. Converse com ele. Ensine os caminhos, os propósitos do Senhor para a vida dele. Tenha tempo de qualidade com a sua esposa. Vocês podem andar novamente na luz da palavra de Deus e desfrutar da presença dele no seu lar. Irmão, ninguém casa para separar. Ninguém que se casou falou assim: eu vou largar isso aqui, não vai dar certo. Ninguém se casou assim. Todo mundo casou para dar certo. Todo mundo casou e falou assim: é isso, esse é o meu parceiro, essa é a minha parceira por toda a vida. A gente quer dar certo no nosso relacionamento, mas para isso nós precisamos de verdade entender a linguagem de amor que o outro entende e recebe. E para finalizar, vou dar para você um resumo de um livro. Dentre vários livros que tem acerca desse assunto, tem um livro do Gary Chapman, que é muito conhecido, que chama As 5 Linguagens do Amor. Então, para você entender um resumo, existem pelo menos 5 linguagens emocionais, 5 maneiras de expressar e entender o amor emocional do seu parceiro, da sua parceira. E são eles: palavras de afirmação, tempo de qualidade ou qualidade de tempo, presentes, atos de serviço e toque físico. 5 linguagens pelo menos predominantes. Existem outras, mas essas são predominantes. E o seu cônjuge tem uma delas muito forte, que você precisa descobrir. E talvez nessa linguagem do amor não tenha funcionado para você até hoje, porque você tem comunicado com o idioma, e por ela não entender esse idioma, ela não tem recebido talvez até sua demonstração de afeto. Mas não é do seu jeito, é do jeito que ela entende o amor. É raro às vezes marido e mulher terem a mesma linguagem de amor, mas isso pode acontecer. Mas a questão aqui é destacar dentre todas as mais predominantes no seu cônjuge. Às vezes você se expressa, mas por não ser a linguagem predominante do seu parceiro, essa comunicação ela se perde, porque a linguagem é estranha, então ela não produz nada. Agora, quando você descobre qual é a principal linguagem de amor que seu cônjuge entende, irmãos, é como abrir uma caixa de tesouro. Você começa a desfrutar um outro nível no seu relacionamento. E eu quero mostrar esse vídeo para você que está em casa. Vamos entender um pouco sobre isso, vamos lá. Então o vídeo tratava das 5 linguagens do amor, e você descobrir então qual é a linguagem predominante do seu cônjuge. Se é palavras de afirmação, se é tempo de qualidade, se são presentes de formas diversas, atos de serviço ou maneiras, formas de servir, ou toque físico. Esse livro ensina a gente a descobrir e melhorar o nosso relacionamento, porque muitas vezes estamos demonstrando atos de amor para com o nosso cônjuge, mas ele não está entendendo, por não ser a linguagem predominante dele. Por exemplo, lá em casa, a Thelma, a primeira linguagem de amor dela é qualidade de tempo, ou tempo de qualidade. Ela preza por isso. Enquanto a mim seria palavras de afirmação e toque físico. Então a gente trabalha, o seu cônjuge tem uma predominante. E vocês podem conversar sobre isso, quem sabe hoje,
no momento certo, falar sobre isso. Então, meu amor, meu bem, como você chama ela, qual é a sua linguagem de amor? O que eu faço que deixa você satisfeita, feliz comigo, dentro dessas 5 linguagens? Conversem sobre isso, porque a resposta todas essas caixinhas que a gente viu, a resposta para essas caixinhas podem revelar o que é exatamente o oposto do que as mulheres e homens se queixaram. Ou seja, o oposto do que está na caixinha pode ser exatamente a linguagem de amor do seu cônjuge. Ou melhor, então, é o que está faltando você fazer. Mas graças a Deus também houveram caixinhas boas. Pastor, só teve caixinha ruim? Não, teve umas caixinhas boas que eu quero terminar orando com você e mostrando para você elas. Vamos lá, ver se está no jeito aí. O marido escreveu assim: me posicionei. Meu marido, vou ler aí na tela. Meu marido é uma bênção. Eu fiquei bem alegre quando apareceu essa caixinha, porque já tinha bastante, né? Já tinha bastante que não tinha essa aí. Deus foi bom demais por tê-lo colocado em minha vida. Tem mais uma, acho que são 4. Vamos lá, a próxima. Sinceridade, olha, queria responder, sim, é com sinceridade. Super esposa. Todos temos defeitos, sim. Com o tempo, aprendi a doar mais e cuidar mais. Olha a próxima. Vamos lá. Essa pergunta é muito boa, porque me faz ver que meu marido é realmente um príncipe. Ó, todo mundo aplaudindo aqui, ó. Todo mundo feliz. Poxa, isso é bênção. Que os casais cristãos podem se expressar assim acerca do seu cônjuge. Tem mais uma? Tem mais uma? Ou acabamos? Já acabou? Tem essa? Me posicionei e ocupei o meu quadrado como marido, pai e filho. Doar, cuidar e amar. Te amo. E colocou a inicial da esposa aí, ó. Então, se você é com T, quem sabe é para você, não sei. Vamos lá. Foi o que a gente recebeu. Amados, sejam cristãos, sejam santos em toda a vossa maneira de viver, fiéis ao Senhor no seu proceder, também dentro da sua casa. A palavra santo não quer dizer uma pessoa que agora não peca mais. Não, os santos não são pessoas mortas, canonizadas, mas pessoas vivas, separadas para Deus, para viver uma vida diferente, e querem lutar por isso, querem lutar para agradar ao Senhor. Fiéis são todos aqueles que confiam em Cristo Jesus. Por isso todo aquele que é fiel também é santo, e todo santo é fiel. Um marido cheio do Espírito Santo ama a esposa como Cristo ama a igreja. Uma esposa cheia do Espírito Santo, ela se submete ao marido como a igreja a Cristo. Pois cheios do Espírito criam filhos também na admoestação do Senhor. Filhos cheios do Espírito Santo que também obedecem seus pais. Eu quero orar com você. Não sei como está o seu casamento hoje. Não sei como está o seu relacionamento conjugal. Não sei a situação que vocês dois, a sua casa está enfrentando. Não sei ainda a crise que sabe que vocês estão passando, ou que bateu a porta de vocês. Mas nós cremos num Deus restaurador. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas. E se vocês se submeterem a Ele, obedecendo a sua palavra, esse casamento será restaurado. A alegria vai voltar, a paz vai triunfar dentro da sua casa, o amor vai se renovar. Por quê? Porque vocês decidiram honrar a Deus em primeiro lugar. E honrando a Deus terão a força do Espírito Santo para honrarem um ao outro, para amarem um ao outro, para serem fiéis um ao outro, por causa desse amor de Deus que foi derramado em vossos corações através do Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, eu rogo por essa casa, eu rogo por essa família, eu rogo por uma intervenção dos céus, eu rogo para que a mente e o coração sejam levados agora cativos ao Senhor e à sua palavra.
E que marido, mulher, que essa casa, que esse lar receba, Senhor, uma bênção do céu, um renovo espiritual para o seu casamento. Que possam chegar agora dias de paz, que cessem, Senhor, as batalhas, as intrigas, as discórdias e toda maneira de procedimento que tem levado marido e mulher a desistirem dessa união, a desistirem da aliança que um dia firmaram com o Senhor e com a pessoa amada. Pai, renova esse casamento. Manda embora, Senhor, todos os inimigos, os vilões, os roubadores da alegria, da paz nesse lar. Que a bênção do céu seja sobre a vida dos teus filhos. Pai, eu oro para que o Senhor aumente o amor no coração desse esposo para com essa mulher. Que o Senhor aumente e transborde de amor no coração dessa esposa para com este marido. Que haja respeito mútuo, que haja mesmo um ambiente do céu, uma atmosfera divina nessa casa, meu irmão. Eu profetizo a palavra de Deus sobre você, de dias abundantes para você, que se submete à palavra de Deus e honra agora a Deus e glorifica a Deus, vivendo a vida comum do lar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor prospere a sua casa, e que tudo que vocês fizerem continue honrando ao Senhor e dando glórias ao nome dEle, em nome de Jesus. Amém.